Ai, Bruna, será que o Masteron também dá tanto colateral assim? Vocês querem de um jeito ou de outro tentar mascarar, né? O que que acontece, gente? O que vai depender se você vai ter muito colateral ou não é justamente o quão sensível você é ao androgênico. Cada mulher, ela tem uma certa sensibilidade ao androgênico, né? Se você for reparar, tem algumas atletas mesmo, biquínis e wellness, que elas são bem femininas, aquele corpo gigante, as wellness, por exemplo, a Eduarda Bezerra é um exemplo, tem um corpo gigante, grandona, a Fran também, e o rostinho extremamente feminino, sem traços masculinizantes, né? Então, são mulheres que a sua genética já favorece muito. Então, geneticamente falando, o colateral ele depende muito disso também. Por isso que algumas mulheres, elas, é, elas têm muito colateral, com pouquíssimas doses. Já tem outras que com essa mesma dose tem muito resultado e pouquíssimo colateral. Então, o que vai depender do seu colateral, ele depende mais da sua sensibilidade individual do que do anabolizante em si. Claro que um abuso do anabolizante, doses altas, um longo prazo de utilização, hormônios de baixa qualidade, né, ou supradosados ou semidosados, vai, vai interferir diretamente e vai te deixar cheio de colateral. Só que quando você faz uso de algo já de boa procedência, doses excelentes, bem administradas, um acompanhamento bem regrado, tudo muito bem administrado, e ainda se você tem muito colateral, isso aí fala sobre a sua sensibilidade individual. Antes de pensar nessa questão, você precisa também dar uma vasculhada na sua família, ver como é que tá a questão, como é que é a questão dos seus fatores genéticos, ver se na sua família, principalmente pai, mãe, irmão, geralmente pai e mãe, né? Já sofrem de algum problema cardíaco, sofrem de hipertensão, essas doenças que a gente sabe muito bem que se agravam ainda mais com o uso do anabolizante. Então, é importante, por exemplo, na minha família, minha mãe é hipertensa, meu pai é hipertenso, então eu preciso me policiar muito bem antes de começar a usar qualquer coisa. Eu tenho que fazer monitoramento de pressão arterial, eu tenho que fazer exames de rotina, porque a minha família já tem uma predisposição genética a alguns fatores que eu sei que com o uso do anabolizante eles se agravam. Então, isso é preciso fazer. Então, antes de você tentar cobrir o sol com a peneira, né? A gente precisa se atentar a essas coisas, né? Porque eu posso muito bem falar assim, não, o Masteron, ele não dá tanto colateral assim, porque realmente é um hormônio que, diferente dos outros, não entrega tantos danos, né? Mas, claro que uma coisa é uma pessoa, outra coisa é outra. Uma pessoa vai responder muito bem, já a outra não. Então a gente não pode generalizar que todo mundo vai se dar bem com hormônio, quando na verdade vai depender muito de fator genético. Igual a queda de cabelo, quando eu falo com minhas alunas sobre isso. Às vezes eu tô falando com elas ali, e eu falo, ela fala, ah, mas fulana não teve queda de cabelo e usa menos do que eu. Eu falei, mas fulana tem uma predisposição à alopécia? Fulana já sofreu com queda de cabelo antes de começar a usar hormônio? Não, ela nunca reclamou de queda de cabelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza, ela não tem esse problema com queda de cabelo. Então é uma sensibilidade que ela já não tem. Já você já sofre com queda de cabelo. Então quando você colocou anabolizante, essa queda de cabelo ela se intensificou. Porque é um colateral que você já tem, um problema que você já tem. Outra coisa que muita gente não fala, mas acontece, é justamente o clitóris. O nosso clitóris, gente, já é um ambiente lotado de receptor. O clitóris tem muito receptor mesmo. Então, assim, é um local que quando a gente tá usando anabolizante, ele vai acabar se desenvolvendo. Há o inchaço, e esse inchaço ele é totalmente reversível, porque é somente inchaço que aumentou o fluxo de sangue naquela região e tudo mais. Né? Então, com você parando de usar o anabolizante, ele desincha. Mas a hipertrofia do clitóris, ela é irreversível. Não tem como seu clitóris voltar normal depois de hipertrofiado.
Então, algumas mulheres, elas já sofrem com a hipertrofia do clitóris sem nem nunca ter usado nenhum tipo de anabolizante. Vocês estão entendendo? E isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Uma mulher que sofre de SOP, essa mulher ela já produz mais testosterona do que as outras mulheres normalmente. Justamente é por isso que aparece a questão dos policistos, né? Por isso que aumenta ali os cistos nos ovários, justamente por conta do aumento ali desses hormônios. Então, essa mulher, quando ela começa a ciclar, ela já sofre com alguns colaterais que outras mulheres acabam não sofrendo tanto, que é colaterais como aparentemente características masculinas, né? Porque a sua testosterona, que já é relativamente alta, acaba evoluindo ainda mais e de uma forma muito mais rápida. Então, todos esses detalhes precisam ser levados em conta em relação a colaterais. Não adianta você simplesmente ir no vídeo de alguém que tá falando, ó, eu tomei tanto de Masteron e não tive tanto colateral. E aí você botar na sua cabeça que beleza, então vou fazer a mesma coisa que ela, repare, não tá rasgado. Essas blusas da Growth. Enfim, gente, eu sou patrocinada pela Growth, pelo amor de Deus. Esse aqui foi erro meu mesmo, porque eu uso o M e comprei uma P. Então, o que acontece? Não adianta você se basear em vídeos de influenciador, de fulano de tal, né? Achando que porque com ele não teve colateral ou com ela não teve colateral, que com você não vai ter, porque é diferente, são fatores diferentes, são pessoas diferentes, são rotinas diferentes, entendeu? Quando eu falo rotina, é porque essa pessoa que não teve tanto colateral, a alimentação dela é diferente da sua, a rotina dela de treino de cardio é diferente da sua, vários outros fatores também que entram aí no meio. Então, você não pode ficar se baseando pelos outros. Por isso que eu sempre falo, não se deve copiar protocolo de internet. Não se copia protocolo de internet, justamente por conta dessas coisas, que cada um responde de uma forma individual, de uma forma diferente. Então, precisa ter todo esse cuidado aí em relação a isso. Então, o Masteron entrega, sim, resultado legal, mas também entrega muito colateral se você já for uma pessoa que tem uma alta sensibilidade. Se você é uma pessoa de boa, que não tem tanta sensibilidade assim, que não tem e já não tem tanta predisposição a alguns colaterais, provavelmente você vai ter bons resultados sem tantos colaterais. Mas sempre deixo claro que é de pessoa para pessoa.